Olá, boa tarde. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira. Hoje é dia 30 de outubro e eu falo direto de Curitiba, que é a cidade sede da TV Evangelizar. Você está no programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tardes, ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto e também estamos, é claro, no YouTube, você já sabe, TV Evangelizar Oficial. Olha só, o programa de hoje está ótimo para uma sexta-feira. Nós vamos fazer uma entrevista remota sobre um aplicativo super bacana que o Bruno Mafuz vai apresentar para a gente. Ele é fundador do Guia de Rodas e esse aplicativo vai nos informar quais são os locais acessíveis para os cadeirantes. Você vai entender já já como que funciona esse aplicativo. Eu também vou ter um convidado aqui no estúdio que vai falar sobre obesidade. É o Dr. João Henrique Lima, ele é cirurgião bariátrico e nós sabemos que é uma questão até de saúde pública. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante. Você vai ver também como que organizar a casa, né? Dicas para uma sexta-feira ótima, aproveitar fim de semana para fazer isso, mas não só para se achar nas nossas coisas em casa não, porque também faz muito bem para a nossa mente. E é isso que você vai acompanhar também aqui no nosso programa hoje. E claro que não poderia faltar a nossa receita e uma receita fácil para você fazer com as crianças, chamar essa meninada para a cozinha no fim de semana, fazer algo que é bem simples para eles, que é o cupcake, que você vai ver também aqui no programa A Vida em Foco. Então fique com a gente que começa agora A Vida em Foco. Eu vou começar o programa conversando com o Bruno, dando as boas-vindas para o Bruno Mafuz. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? Graças Oi, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. O Bruno, ele é fundador do aplicativo Guia de Rodas, que é justamente um aplicativo que informa os locais que são acessíveis para cadeirantes. É isso, Bruno? Na verdade, é uma plataforma, Carol, para avaliação e consulta da acessibilidade dos locais. Tá. Por exemplo, você vai numa padaria ou numa farmácia, Tá. com alguém com a família, com algum amigo e tal, você olhando para os lados, mesmo sem ter deficiência, você pode, respondendo algumas perguntinhas, dar informações muito úteis para pessoas como eu, que sou cadeirante, ou para qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade de locomoção, saber o que ela vai encontrar quando ela sair de casa. Isso é fundamental. É como se fosse um mapa mesmo, um mapa para que você saiba o que vai acontecer, uma rota, né? Como se fosse um Google Maps ali. Na verdade, é como se fosse um TripAdvisor. Porque tá, legal. São os estabelecimentos da porta para dentro. Então a gente informa se tem uma entrada que dá para a pessoa acessar, ou seja, que não é por escada, ou que não tem a porta muito estreita. Como é que é a circulação interna, se dá para a pessoa transitar, ou se é muito adensado, muito apertado. Se tem um banheiro para cadeirante, se tem um fraldário para as mães com os bebês. Enfim, acessibilidade além da pessoa com deficiência. Que legal. Acessibilidade para todas as fases da vida. Que legal. Bruno, como que é a adesão das empresas nesse sistema? Então, o aplicativo, ele é uma ferramenta de utilidade pública. Não é necessariamente destinado às empresas. As próprias pessoas avaliam. E o mais legal, Carol, é que 53% dos nossos avaliadores não têm deficiência. São pessoas que só querem colaborar com a causa. Com as empresas, a gente age através dos nossos serviços. A gente tem a certificação Guia de Rodas. As empresas nos contratam e a gente presta um serviço para auxiliá-las a oferecer a melhor estrutura e o melhor atendimento para bem receber a todos. Ah, entendi. Então é assim, é uma plataforma em que qualquer pessoa que acessar o aplicativo vai poder colocar informações de como é o lugar, se ela fez uso, se não fez, se ela viu sinalização, ela vai colocar isso escrito ali. Vocês usam essa informação no aplicativo, é isso?
Isso. E a parte das empresas não é de se cadastrar, mas sim se elas quiserem uma ajuda de vocês Isso, é um em serviço. adaptar algo. É um serviço à Tá. parte. E o legal do aplicativo, Carol, é que ele está disponível em inglês, português e espanhol, funciona no mundo inteiro, e a gente já tem avaliações em quase 3.000 cidades, em todos os Nossa, países do mundo. que legal. Bruno, e qual que é a tua experiência, já que você tem acesso a tantos dados, né? Como que é a acessibilidade no Brasil? A nossa visão sobre o tema da acessibilidade, ela melhorou de pouquíssimo tempo para cá. Então, nas construções mais novas, e principalmente uma coisa que me aborrece um pouco, nos bairros mais endinheirados, a gente vê mais estabelecimentos acessíveis. Em locais mais periféricos, mais simples, a gente não vê tantos estabelecimentos com acessibilidade. Nossa, e você chegou a alguma conclusão disso? É por falta de recurso mesmo? É por falta de repente, pensar nessa acessibilidade? Você tem acesso a esse tipo de informação? Então, Carol, acessibilidade pressupõe espaço, né? Um banheiro acessível, por exemplo, ele vai comer um belo pedaço do estabelecimento. E muita gente ainda vê isso como custo, né? Entendi. Não vê que, puxa vida, se o lugar oferecesse uma boa acessibilidade, ele atrairia mais clientes. Então, infelizmente, nos locais que são mais vidraça, que estão mais sujeitos à fiscalização, a gente vê uma maior acessibilidade. Entendi. Bruno, eu posso te perguntar qual foi a tua motivação para criar um aplicativo desse? Claro, vai fazer 20 anos que eu sou cadeirante. Eu tive um acidente de carro em 2001 e eu nunca tinha pensado em acessibilidade. Só que, de repente, eu me vi com uma tremenda dificuldade para fazer qualquer coisa. Quando você tem uma deficiência física ou qualquer restrição de mobilidade, pôr o nariz para fora de casa é uma dificuldade incalculável. Então, para comprar um pãozinho na padaria, para estudar, para viajar, ou para trabalhar, para fazer qualquer coisa, atividades tidas como simples passaram a requerer uma verdadeira estratégia. Então, o aplicativo surgiu para conferir previsibilidade às pessoas que tanto precisam de informação e para propiciar uma espécie de voluntariado digital, em que as pessoas, sem alterar seus hábitos de consumo, podem ir nos lugares onde elas já vão, naturalmente, e colaborar dando sua percepção sobre a acessibilidade do local. Que legal. Bruno, e você, como que você faz vamos dizer, a divulgação, né, desse teu projeto, desse teu aplicativo, para que as pessoas possam colaborar mais? Porque se é uma ferramenta de colaboração, quer dizer, é só todo mundo começar a ficar antenado. Como que você trabalha essa parte aí de espalhar mesmo a notícia? Carol, a mídia é muito generosa com iniciativas como a nossa. A gente tem muita mídia espontânea. Temos um problema técnico aqui, acho que não voltou, né? Tá, obrigada, Bruno. A gente vai ver se reconecta aqui. Deu? Você tá me ouvindo? Não vai dar. Não vai dar, mas a gente agradece aqui porque já consegui ter uma noção boa aqui do que acontece. Inclusive, a gente pode visitar lá o site guiaderodas.com e você mesmo pode ajudar a espalhar essa notícia, né? O Bruno estava dizendo ali que a própria mídia espontânea faz isso e com certeza quando a gente pega algo que é colaborativo assim, faz total diferença que a gente se antene e compartilhe com as pessoas. Então, meu muito obrigado para o Bruno aqui. Agora você vai ver que, como a gente está na sexta-feira, é bom da gente falar sobre organização, né? Por quê? Porque sobra um tempinho para a maioria das pessoas, né? Vai ficar em casa, aí às vezes tem algo para arrumar lá, às vezes é um guarda-roupa, às vezes é uma despensa, eu não sei, né? Lá em casa tem tanta coisa para organizar que eu nem sei dizer por onde que eu começaria, mas eu vou ficar prestando bastante atenção nessa matéria agora, junto com você, porque também faz bem, ó, para nossa mente. Vamos ver? Dê uma olhada ao seu redor. A casa está organizada? Se a resposta for não,
é melhor repensar. De acordo com esse psicólogo, é prejudicial viver em ambientes desorganizados. Então hoje a gente preza muito pelo tempo, né? E a casa desorganizada, o ambiente desorganizado atrapalha, né, no nosso manejo, no nosso estar no mundo, dificultando que a gente encontre aquilo que a gente precisa. Então isso acaba nos atrasando, né? E consequentemente a gente tem menos tempo para prazer, para atividade física, né, para estar com as pessoas, estar com a nossa família. E não é tão difícil quanto parece. Essa especialista mostra como organizar a cozinha, um dos ambientes mais problemáticos da casa. A ideia aqui é a seguinte: você chega em casa com alimento, você abre esse alimento e coloca direto no pote. Evite comprar aquele só de rosca em cima, muitas vezes é muito mais em conta, mas não deixa o alimento fresco, você perde muito rápido. Aqui você pode fazer uma identificação com uma etiqueta que você acha bem fácil, e no fundo tem outra etiqueta com a data de validade. A dica aqui das cestas que eu dou para vocês é de cestas quadradas, você consegue aproveitar mais espaços. Louças organizadas também facilitam o dia a dia. Outra dica importante: deixe tudo sempre à vista para evitar o desperdício. Aqui em casa, eu sempre quis ter uma gaveta mais funda, mas ela precisa ser útil e prática. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, essa última gaveta, eu guardo as minhas compras, todos que estão fechados, tá? E eu coloco desta maneira em pé, porque eu consigo visualizar tudo que eu tenho. Já nos ambientes de uso comum, nada de deixar roupas e objetos pelo caminho. Se você chega em casa e deixa o casaco, deixa a bolsa, deixa várias coisas que depois você nem consegue enxergar o tampo da mesa, não é legal. O bacana é você chegar, já subir direto, tá? E guardar tudo, deixar sempre a mesa livre, e assim você mantém uma organização da casa. Nos quartos e no banheiro, mantenha tudo limpo e no lugar, mesmo com a correria. Então assim, acorda um pouco mais cedo, toma seu banho, organiza a cama. Uma vez durante a semana é legal você fazer toda a troca de cama. Abrir sempre as janelas, isso é muito importante também para arejar. O banheiro é uma questão bem importante também, às vezes a casa tem somente um banheiro, né, para todo mundo, enfim. Retirar o lixo todos os dias, isso é fundamental, tá? Toalhas, acabou o banho, evita de deixar a toalha no box. Manter a bancada sempre organizada, às vezes espirra pasta e tudo mais, então passa ali um pano e seu banheiro fica limpo sempre e higienizado. E a melhor dica de todas: uma casa organizada vai te deixar mais feliz. Algumas pesquisas mostram que as pessoas entrando em ambientes, né, visualmente organizados, limpos, elas secretam mais endorfina. E a endorfina é uma substância, né, que a gente secreta naturalmente, mas principalmente em situações de alegria, de bem-estar. Ela é o hormônio da felicidade, né? Olha, eu não sei você, tá? Eu lá em casa eu procuro manter um mínimo de organização, porque eu sou da opinião que o mesmo trabalho que dá você pegar e jogar uma coisa assim em cima, você põe dentro do guarda-roupa, pelo menos, entendeu? Claro, né? Tem gente que é muito caprichoso e deixa tudo bonitinho, acho muito lindo isso, mas a gente tem que ver o ritmo de cada um também. Mas é claro, né? Se você resolver fazer isso, aproveita o fim de semana, né? Pega uma parte por vez também, não vai ficar paranoica lá, achando que tem que pôr tudo no lugar de uma vez, porque daí, em vez de você relaxar, você vai acabar criando um estresse aí, né? Então, tudo com harmonia funciona bem. Agora eu queria aproveitar e mandar um abraço para uma senhora de 95 anos que me assiste todos os dias lá de Fortaleza, entrou em contato comigo pelo Instagram, falou: Carol, na verdade a cuidadora dela que me mandou mensagem, falou: ela gosta muito de você, Dona Maria Lucena Meirelles, nos assiste pelo canal 27 em Fortaleza, então o meu abraço para todo mundo de Fortaleza, para Dona Maria aí de 95 anos já, meu Deus, olha só, com saúde é isso aqui que a gente gosta de saber, né? Vamos ver uma reportagem agora sobre laranjas, você vai ver como que está sendo feita a produção no interior do Paraná. Vamos acompanhar? Já faz 16 anos que a criação de gado de corte deu lugar para a citricultura. Estamos em Nova Esperança, em uma propriedade de pouco mais de 30 alqueires. Por aqui, a família Haddad decidiu investir na produção de laranja e hoje é referência na região.
São 30 mil pés de 5 variedades, 18 mil em plena produção e há poucos dias do início da colheita. A beleza dos pomares realmente impressiona, mas não é só isso. Além de bonitos, os pés estão sadios e apresentam baixos índices de uma doença chamada greening, a mais comum na produção de laranja. Segundo a engenheira agrônoma que acompanha a produção há 6 anos, a doença causa um enorme prejuízo. Por isso, requer acompanhamento técnico constante. Essa doença, basicamente, ela mata a planta, né? Ela, com o decorrer dos anos, às vezes você não vê o sintoma instantaneamente, demora, fica inoculado na planta até por 4 anos. Como ela ataca o sistema radicular da planta, então não adianta fazer poda. Então a melhor forma hoje é ser feita a erradicação das plantas. E a gente trabalha com inspeções, né, treinamento dos funcionários e erradicação de plantas contaminadas. Né? Aqui nessa área já foi bastante planta erradicada, mas na área que a gente está formando nova agora, né, o índice é muito baixo, né, devido a essa precaução que temos agora. Outro desafio que o produtor conseguiu driblar com o conhecimento foi a estiagem, que desde o ano passado vinha castigando as lavouras. Eu procuro seguir à risca, né, as orientações dos técnicos, fazendo adubação, né, parcelado, né, durante todo o ano, né, para preparar a planta para a florada. Todo ano eu faço a poda de condução, né, penteando a planta por fora, né, para estimular ela a fazer uma vegetação nova. O resultado do trabalho tem servido de inspiração para outros produtores e é a prova de que a prevenção é o melhor caminho para a produtividade. Tem produtor que fica escutando o que o outro fala e acaba não focando na assistência que está ali para prestar o melhor serviço para ele. Então a gente traz aqui e fala assim, ó, se você fizer dessa forma aqui, você vai ter essa produtividade. Você não fez, então você está sofrendo hoje com os problemas da baixa produção na sua área. Vamos para o intervalo rápido. Na volta, eu vou conversar com o Dr. João Henrique Lima. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico. Nós vamos falar sobre esse assunto que é super importante, que é a obesidade. Então, volte comigo. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta sexta-feira, dia 30 de outubro. E vamos falar agora de um assunto muito importante, que é de interesse de todo o Brasil, de todo mundo, que é a obesidade, porque parece que nos últimos anos veio crescendo o número de obesos no mundo. E é por isso que hoje meu convidado aqui é o Dr. João Henrique Lima. Ele é cirurgião bariátrico e vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Dr. João Henrique, tudo bem? Tudo bem, agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço. O senhor tem alguns dados, né, sobre o número de obesidade, não sei se no Brasil, no mundo. Pode falar um pouco desses dados para a gente? Então, é que dia 21 agora de outubro, houve a divulgação pelo IBGE da Pesquisa Nacional de Saúde, onde ele levantou dados alarmantes em que mais de 60% da população brasileira apresenta algum grau de sobrepeso ou obesidade. Nossa. E em torno de 25% da nossa população acima de 18 anos já tem algum grau de obesidade. Nossa, é bastante, né? É bastante. Houve um aumento de mais de 50% nos últimos 17 anos aproximadamente, que a outra pesquisa anterior foi datada de 2003. Então, ela é considerada uma doença. Nos moldes que nós temos hoje, o Covid, né, é uma pandemia já mundial pela Organização Mundial de Saúde há alguns anos e muito pouco se fala disso, né? Então é um alerta que realmente tem que ser levado para todas as pessoas dentro da sua própria casa. E é o que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho hoje aí. Legal. E no seu conhecimento, o que acarreta a obesidade é muito mais a questão mesmo de hábitos, né, um estilo de vida? Ou tem algo mais que a gente precise investigar aí? Eu acho que é um tripé formado pela parte genética, sem dúvida, tem influência, né? A parte comportamental, hoje, se considera que é o principal fator relacionado a um hábito alimentar irregular, não realização de atividades físicas, isso inclusive é ressaltado nessa pesquisa. E claro que algum componente psicológico, emocional também pode influenciar muito
no aumento do peso e nessa dificuldade de controle do sobrepeso e da obesidade. Entendi. Mas a cirurgia mesmo bariátrica, ela não é indicada em todos os casos, né? Pode falar um pouco sobre os casos de indicação? Então acho que primeiro é uma coisa que é muito comentada, é o que a gente chama de índice de massa corporal. Tá. IMC é um cálculo realizado com o peso em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura em metros, né? Tá. Então nós vamos ter um resultado que quando ele é superior a 30, nós temos já o início da obesidade. Então, superior a 30. A 30. Tá. Então até 25 é normal, entre 25 e 30 é um sobrepeso, entre 30 e 35 obesidade inicial, que é o grau 1, Tá. entre 35 e 40 o grau 2 e acima de 40 o grau 3, que é o que antigamente nós chamávamos de obesidade mórbida, né? Então acima de 30 nós consideramos já a obesidade. Tá. E em qual desses IMCs, né, desse resultado, que seria uma indicação de bariátrica? Então, na realidade, hoje, classicamente, IMCs acima de 40, Tá. né, que já tem uma obesidade que pode causar alguma doença de médio a longo prazo, então já é um consenso da Organização Mundial de Saúde, né? O próprio Ministério da Saúde também defende e utiliza isso como parâmetro, como critério. E quando o índice de massa corporal é acima de 35 e está relacionado a alguma doença que a gente chama de comorbidade, exemplos, hipertensão, o diabetes, artropatias, né, artroses de joelhos, colunas, o paciente já tem apneia do sono ou alguma outra doença metabólica, esse paciente se enquadra para um processo de cirurgia. Entendi. E existe alguma preparação para a cirurgia? Porque eu já ouvi dizer assim, que precisa às vezes emagrecer um pouco antes de fazer a cirurgia, né? Esse seria o ideal, né? Esse claro seria o ideal. Que nós temos que o paciente primeiro... as pessoas acham que é o método mais fácil, né? Nós dizemos que não, tomar essa decisão para o paciente sempre é difícil. Mas quando ele já esgotou o tratamento clínico, que é o tratamento dietético ou tentativas medicamentosas e não obteve sucesso, por pelo menos 2 anos, é aí que esse paciente com IMCs de 35, com doenças ou acima de 40, será um candidato à cirurgia. Existe todo um preparo. Exames laboratoriais, esse paciente passa por avaliação cardiológica, passa por um endocrinologista, uma psicóloga ou psiquiatra, uma nutricionista, e depois de todo esse processo, com aval de cada um desses profissionais, é que esse paciente então vai ser submetido a um procedimento. Depois de um preparo, né, que nós chamamos de preparo pré-operatório. Acho que esse é fundamental até para um bom resultado do tratamento após, né? E quantos por cento, assim, na tua experiência, das pessoas que entram com a ideia de fazer uma cirurgia, acabam não fazendo porque, não sei, de repente no caminho conseguiu estabelecer um controle emocional, sei lá, algo acontece no caminho e não precisou? Eu acho que, na verdade, o interesse existe para esses pacientes, né? Eu acho que existe muito medo ainda a respeito da cirurgia. Querendo ou não, é um método definitivo, mas ela é muito segura. Hoje ela é comparável em termos de resultados a uma cirurgia de remoção da vesícula, por exemplo, em termos de algum tipo de risco ou complicação. Então, claro que muitos pacientes, quando acabam entendendo um pouco mais sobre o método, a explicação que nós damos, alguns acabam optando. Diria para vocês que não muitos, porque quando chegam até a clínica ou até o hospital, esses pacientes eles já vêm com uma decisão já previamente tomada, já conversaram com pessoas que fizeram, ou com amigos ou familiares que acabaram indicando. Então, eu diria que menos de 5% que inicia esse processo acaba desistindo, ou por receio, ou porque realmente tenta e consegue uma perda de peso. E tem casos que eles têm medo, mas acabam com o tratamento psicológico, com o acompanhamento, entendendo, né, a importância dessa perda de peso em questão de melhora da saúde, de um modo geral, na qualidade de vida, e fazem o procedimento e acabam tendo um bom resultado a longo prazo. Mesmo que no primeiro momento ele fosse um pouco mais temeroso a respeito disso, né? Entendi. E qual que é o resultado assim mais visível? É a perda de peso, imagino? O que mais que se vê depois que se realiza essa cirurgia? Isso é engraçado porque, assim, muitas vezes o que nós médicos procuramos não é exatamente o que o paciente ele deseja. Nós temos que entender que alguns procedimentos perdem 30%, outros até 40% do peso corporal. Então, se uma pessoa vai fazer um procedimento com 100 quilos, ele pode perder 30, 40 quilos com esse procedimento. Então, nós buscamos uma melhora da qualidade de vida no sentido do que? Redução da hipertensão, redução do risco ou do diabetes, caso já exista, melhora da sobrecarga sobre as articulações. Então a gente vê muito mais do ponto de vista médico. Tá. E sem dúvida alguma, essa melhora o paciente percebe, mas ele tem
por vezes, também o benefício pessoal do emagrecimento, a sensação de poder, isso a gente ouve muito no consultório e no hospital, de poder se olhar no espelho e perceber que a melhora da autoestima, que é fundamental, também até para o equilíbrio psicológico de alguns. Então existe esse benefício estético por um lado, mas nós buscamos muito mais o benefício de saúde mesmo, né? De disposição, imagino que deve ser bem... Sem dúvida, disposição, né? O paciente que fica mais ativo, ou inclusive hoje mesmo ouvi no consultório, dizendo que a percepção atual dele, inclusive melhora de oportunidade de trabalho social, assim, uma melhoria do convívio social, que muitos não percebem isso até o momento do emagrecimento, mas infelizmente ainda acontece. Entendi. E existe alguma diferença, não sei se é a mesma cirurgia, tá? Entre a bariátrica e aquela que parece que coloca algo dentro do estômago, uma bolsa, não sei como é. Sabe o que eu estou falando? Sim, claro. Então, veja, a gente tem que imaginar que cirurgia bariátrica mesmo, hoje no Brasil, são métodos bem específicos feitos por videolaparoscopia, na maioria dos convênios, que são pequenos furinhos. O SUS ainda faz, por um método convencional, que é o corte. Mas nós temos tratamentos ainda intermediários entre o medicamento e a cirurgia, que pode ser tentado nesse paciente que não quer se submeter a um tratamento definitivo. E aí é o balão gástrico. O balão é uma prótese que é colocada vazia através de uma endoscopia. Ele vai ocupar, depois de cheio, mais ou menos 75% da capacidade de armazenamento de comida do estômago. E esse paciente ele vai ter perdas de peso relacionadas à melhora de hábito alimentar, a essa restrição da quantidade de alimento que ele consome. E vai perder em torno de 15%, 20% do peso corporal. E após 6 meses ou 1 ano, que é o prazo de tempo, dependendo do balão que ele selecionou, ele vai ter essa remoção endoscópica. Então ele não fica com nenhum corte, é um procedimento para perda de peso que não é uma cirurgia, que não é invasiva, é feito com uma endoscopia, com uma sedação simples, um procedimento que demora 15, 20 minutos. Então é uma possibilidade. E ainda nós temos intermediário ao balão e à cirurgia, um tratamento endoscópico, que é a sutura gástrica ou a gastroplastia endoscópica, que é uma costura do estômago por endoscopia, que possibilita perdas de 20% a 25%. Então existe realmente, dependendo do paciente, uma indicação mais específica para um método ou outro. O balão é muito usado para aquele paciente que não tem a indicação da bariátrica. Entendi. Que não preenche critério, então ele pode auxiliar com o balão ou com a gastroplastia endoscópica. Entendi. E para a gente ter uma panorâmica agora mais geral da obesidade em si, aquela população que está ali entre o IMC 25 para cima, né, que já é considerado, né, um sinal de alerta e vai subindo. O que você diria para essas pessoas? O que elas podem fazer para que não chegue a um ponto extremo da obesidade? Eu acho que, primeiro, que se esse paciente tem IMC de sobrepeso 25 a 30, a perda de peso que ele precisa não é uma perda de peso tão significativa para ele ter um IMC normal ou ter uma melhoria da sua qualidade de vida. Esse paciente, por vezes, pode procurar um nutricionista, um endocrinologista, um profissional físico, um orientador físico, né? Um personal trainer, professor de educação física, algo assim. E dessa forma, menos invasiva, ele pode obter, sem dúvida alguma, um sucesso não apenas imediato, mas bem orientado até mesmo a longo prazo. Então essa é a orientação inicial. Exercício, dieta... Mesmo se tiver genética envolvida? Inicialmente mesmo se tiver genética envolvida. Claro que eu estou falando daquele paciente que teve um aumento de peso. Pessoas que já vêm 10, 15 anos nessas tentativas que perdem peso e engordam, tipo um efeito sanfona, eles por vezes precisam até da utilização do balão. O balão pode ser usado para sobrepeso, para IMCs acima de 27. Então essa é a grande diferencial dele. Então você pega esse paciente com sobrepeso, uma obesidade inicial. Então ele pode utilizar o balão gástrico, a gastroplastia endoscópica, métodos menos invasivos. Mas ele tem que, sem dúvida alguma, fazer uma tentativa de tratamento, mesmo com genética envolvida. E não são poucos os casos que a gente vê de bons resultados desses pacientes, quando fazem um acompanhamento adequado. Claro que determina uma disciplina maior, mas eu acho que faz parte desse método de aprendizado, né? Sem dúvida. Até porque até para a cirurgia vai precisar de disciplina, né? vai passar por aquele longo caminho, né, que você mencionou aqui. Sem dúvida alguma. Eu acho que quando a gente faz a cirurgia e perde peso, um grande fantasma que o paciente tem é o reganho do peso, a recuperação. Isso acontece, infelizmente, acontece em 10% até 15% dos pacientes operados pós-cirurgia bariátrica. Ao longo dos anos, eles voltam com maus hábitos alimentares ou a rotina corrida não conseguem praticar o exercício. E aí ele estabiliza o peso
E depois, como qualquer pessoa normal, se ele come mais do que ele gasta, ele pode ter um acúmulo do peso novamente, né? Então, esse paciente ele tem que manter um cuidado de dieta no pós-operatório. Então, não é muito diferente. Então, esse paciente ele tem que saber que tem que ser regrado mesmo com a cirurgia. Então, o segredo, infelizmente, não é outro, né? É o controle alimentar, o exercício físico. O segredo é se cuidar desde sempre, mas se está um pouco acima, mais ainda, já não deixar para frente, né? Com certeza, esse seria o caminho certo. Muito obrigada, viu, doutor, por estar aqui hoje. O site que fica para você é do hospitalvita.com.br. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença. Agradeço, aqui. Obrigado. E agora, se você ainda tem alguma dúvida, né, se exercício faz bem para a saúde, acho que você já não tem mais não nesse ponto, que a gente bate muito aqui nesse tema. Mas vamos ver mais um VT, porque nunca é demais a gente falar de coisa quando é pro nosso bem, né? Vamos ver. Para quem quer ter uma boa saúde e qualidade de vida, praticar exercícios físicos é imprescindível, ou pelo menos deveria ser. Infelizmente, essa cena não é tão comum quanto parece. Apenas 20% das pessoas no mundo praticam algum tipo de atividade física. Já aqui no Brasil, pouco mais da metade da população se exercita regularmente. Índices que poderiam ser maiores. Esse cardiologista explica que o exercício evita muitos problemas de saúde. Ele diminui a mortalidade por todas as causas, outros tipos de doença. Diminui também a mortalidade cardiovascular, ou seja, você morre menos pelo coração se pratica uma atividade física regular. E outro benefício muito importante é a menor incidência de diabetes mellitus, menor quantidade de diagnóstico para aqueles que conseguem uma prática regular de exercício. A atividade física também beneficia a saúde mental. A atividade física ela vai nos trazer a liberação do hormônio principal, que é o hormônio do bem-estar, que era a serotonina. Então, quando a gente consegue, através da atividade física, fazer a liberação deste hormônio, a gente vai se recuperar tanto fisicamente, mas principalmente mentalmente. Para as crianças, então, o exercício é ainda mais importante. O Gregório, de apenas 4 anos, é a prova disso. A mãe conta que a atividade tem sido uma aliada no desenvolvimento do filho. Para as brincadeiras, como para poder se desenvolver, como para poder até fazer uma atividade do dia a dia mesmo, de buscar alguma coisa, de se esforçar para fazer algo. Tudo que ele precisa do corpo dele, eu vejo que ele tem um bom domínio de corpo. O professor garante que os alunos levam os benefícios para a vida toda. Para a criança vai gerar uma cultura corporal de movimento muito maior. E aí ele vai conseguir se desenvolver muito melhor. E muito isso falando da parte motora, isso ele vai acabar levando para a vida, para outras áreas. Por exemplo, vai ajudar no andar de bicicleta, no pular, no correr, no se locomover de maneira melhor, enfim. Mais para frente, com outros esportes também vai melhorar. A criança precisa gastar essa energia para que ela também tenha a recuperação mental e depois também a liberação para ela poder dormir bem. Isso é um grande fator, tanto no adulto como na criança. E depois de conhecer tantos benefícios, você não tem desculpa para não se mexer. É só começar. Qualquer tipo de atividade física é melhor do que o sedentarismo. Se a gente conseguir fazer uma prática de uma atividade de 75 minutos por semana, que se for fazer o cálculo dá 15 minutos por dia, de segunda a sexta, estou falando. Agora, se você conseguir praticar 300 minutos por semana, que é mais ou menos 1 hora de segunda a sexta, ou também nos outros dias da semana, aí sim você tem benefícios extra, mais rápidos e muito benéficos para a sua saúde. Olha só, você já tem várias atividades para o seu fim de semana. Lembra, né? Você já aprendeu aqui que é importante fazer atividade física, então já coloca isso na tua lista para sábado, domingo, dá uma caminhadinha, certo? Depois que você caminhou, você pode chegar e fazer uma receita que nós vamos ver depois do intervalo com as crianças, que é uma receita de cupcake. Tá? É bom essa receita porque é bem fácil das crianças mexerem, então você vai ver que vai conseguir se divertir com eles. Então você não pode perder, volte comigo depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta sexta-feira. Que bom ter a sua companhia hoje, final de mês, fechando a semana, para que a gente possa estar sempre assim, conectados, a gente preparando aqui tudo com carinho para você e levando aquilo que é relevante para a sua vida. E você fazendo companhia pra gente, né? Me sentindo aqui com você na minha casa. É isso que a gente faz aqui todos os dias no programa A Vida em Foco. E olha só, eu não sei como é que tá aí onde você tá me assistindo, né? Porque eu sei que eu falo com todo o Brasil aqui, mas sei que Curitiba tá frio. Previsão pro fim de semana é assim, ó, mínima 11, máxima 15. Tá uma garoazinha, promete chuva, não dá para reclamar, graças a Deus tá chovendo. Mas algo que você pode fazer independente do tempo é se conectar com as suas crianças. Eu não sei se você tem criança em casa, mas quando você pega e chama essa meninada para a cozinha, a gente desenvolve tanta coisa neles, desenvolve assim, ó, o senso de organização, de mexer com ingredientes. Tem, dependendo da idade da criança, tem aquele senso tátil, né, de movimento fino. Tem vários benefícios e é por isso que a gente trouxe hoje essa receita super fácil para você, ó, fazer com crianças na sua casa no fim de semana, cupcake que nós vamos ver agora. Olá, sou a chefe Andréa Folador. Hoje eu tenho para vocês um cupcake delicioso para o Divina Receita, com os seguintes ingredientes: leite, fermento em pó, farinha de trigo, manteiga, açúcar refinado, essência de baunilha, 2 ovos. Nós vamos levar a manteiga à batedeira com o açúcar. E vamos bater até ficar homogêneo. Vamos colocar a essência de baunilha. E batendo ainda, nós vamos colocar os ovos um a um. Vamos então começar a bater essa mistura com a essência e depois a gente já vai colocar os ovos batendo um a um. Agora nós vamos trabalhar essa mistura fora da batedeira, ok? Precisamos então de uma peneira agora. Nós vamos colocar toda a farinha de trigo em cima da peneira. Vamos colocar também o fermento em pó. Se você quiser um segredinho para ficar mais fofinho ainda, você coloca uma pitada de bicarbonato de sódio. O nosso já está junto com o fermento, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui a farinha, um pouco de farinha, um pouco de leite e vamos mexer. E a gente pode mexer com o próprio globo. Para quem não tem o fouet, pode utilizar o próprio globo da batedeira. Agora a gente não bate, porque senão os nossos bolinhos vão ficar duros. Nós não queremos isso. Queremos cupcakes fofinhos. Vamos colocar o restante da farinha, o restante do leite. Vamos misturar mais um pouco para ficar homogêneo. Essa mistura você deve fazer delicadamente para seu bolo não ficar duro, ok? Ele tem que ficar bem fofinho. Então, quanto mais delicadamente você trabalhar, melhor. Bom, vamos bater para tirar o excesso. E agora é muito simples. Nós vamos precisar da assadeira própria para cupcakes. Eu tenho aqui a mistura pronta, homogênea. Talvez você note que a massa fica com uma aparência um pouquinho talhada. É normal, tá bom? Então nós temos aqui as forminhas para cupcake, própria para cupcake, e nós precisamos também de uma assadeira para cupcake. Se a gente não tiver, eles abrem e daí não assam os bolinhos de forma precisa. Nós vamos precisar também de um boleador com gatilho. Se você não tiver, você pode fazer isso com uma colher. O boleador é mais fácil porque você boleia e você já consegue colocar direto nas forminhas. Nós vamos fazer isso e daí vamos assar a 200 graus por cerca de 20 a 25 minutos também. Agora nós vamos levar ao forno.
Agora nós vamos fazer a rosa. A rosa eu começo de dentro para fora. Então nós vamos trabalhar da seguinte forma, de dentro para fora, e assim a gente consegue fazer aquela rosa que está fazendo sucesso neste momento. Ok, agora para finalizar nós vamos colocar os do topo, nós vamos colocar uma cerejinha, vamos colocar ele aqui junto com os demais. E para esse aqui a gente vamos colocar aqui umas bolinhas, que são os confeitos coloridos. Podemos também colocar aqui alguns confeitos coloridos. E essa é a divina receita de hoje. Mais uma receita bem simples para vocês. Viu? Falei, ó, muito simples pra gente chamar as crianças. Eles vão adorar ficar pegando aquelas bolinhas, enfeitar tudo. Você vai ver, depois você me conta, tá? Se você fizer isso no fim de semana, depois dos teus exercícios, depois vai ficar bagunçada a casa, você aproveita e já dá uma organizada, ó. Tudo ideia da onde? Vida em Foco, que eu assisti lá com a Carol. Olha só que legal, viu? Programa pro fim de semana. Agora você vai ver uma reportagem que foi gravada antes da pandemia, mas de jovens lá de Campo Mourão que criaram uma cápsula biológica para controlar o solo. Vamos ver? Foram meses de trabalho até que essa turma de Campo Mourão, na região noroeste do Paraná, pudesse encontrar uma solução para 2 problemas que, infelizmente, são muito comuns. O primeiro deles é o consumo de agrotóxicos. Em Campo Mourão, cada cidadão consome cerca de 30 litros de agrotóxicos por ano. É um volume completamente assustador. Não é nem um pouco saudável consumir tanto agrotóxico, que pode correr o risco de desenvolver câncer, doenças e tudo mais. O segundo problema é o descarte inadequado de resíduos orgânicos. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma cápsula usando resíduos naturais. A ideia é que a cápsula abrigue um agente biológico e, ao ser decomposta, sirva de adubo e auxilie no controle de pragas na agricultura. O controle biológico ele é bem difícil de ser aplicado atualmente. Então, se a gente desenvolvesse uma cápsula orgânica biodegradável, seria muito mais fácil de se realizar essa aplicação. Os resíduos orgânicos são aqueles ricos em fósforo e potássio que ajudam na adubação do solo. Então, a gente usou casca de banana, casca de batata, casca de frutas, né, em geral, porque elas são bastante ricas nisso. Nós ressecamos ela no sol, deixamos ela no sol por 1-2 dias. Depois nós trituramos ela no liquidificador mesmo, que era um processo mais rápido, né? E daí ficou tipo uma farinha. A principal dificuldade encontrada pelos jovens pesquisadores foi em como compactar os resíduos. Foram muitas tentativas até encontrarem a solução. A gente tentou primeiramente aí fazer com a farinha de trigo, porque a gente tinha que achar uma cola na qual fosse 100% orgânica. Porém, a hora que a gente montou a cápsula, ela não ficou muito consistente. Então a gente teve que buscar outra forma de compactar essa cápsula. Eu lembrei que quando eu era menor, eu ia para o sítio e tem o pé de jaca, né? E lá eu lembrei que a jaca, tipo, quando às vezes eu pegava ela, tinha uma cola. Então eu dei a ideia. Aí todo mundo ficou meio na dúvida, né? Se ia funcionar ou não. A hora que a gente tentou, deu muito certo. Todo esforço e dedicação renderam aos estudantes um prêmio estadual. Eles ficaram em primeiro lugar na Olimpíada de Ciências dos Colégios SESI. A premiação foi em Curitiba. Descobri que algo que nós criamos no colégio, tipo, algo que não era para ser nada, virou algo enorme por esforço e determinação. Então foi muito maravilhoso o sentimento. Quem acompanhou todo o trabalho do grupo foi a professora Adriele. E para ela a premiação serve de incentivo para a iniciação científica e o desenvolvimento de novos projetos. Essa Olimpíada de Ciências, ela veio como um projeto muito positivo, porque ela incentiva e desperta a curiosidade dos alunos na pesquisa, para buscar conhecimento. Mesmo com o prêmio nas mãos, os jovens não pensam em parar por aí. Se depender deles, essa ideia ainda vai longe. Primeiramente, a gente quer buscar patentear esse projeto e garantir ele, né, para o nome da equipe. Depois a gente está buscando também inserir ele no comércio, tentar comercializar ele e também buscar entrar em novas competições e desenvolver
mais inovações para esse projeto. E agora, na nossa série Evangelizar Ensina, você vai aprender mais sobre meteorologia. Vamos ver. Com certeza, pelo menos uma vez na vida você já deve ter feito essa pergunta. Será que vai chover hoje? Para te atualizar todos os dias sobre a previsão do tempo, existe uma ciência que estuda a atmosfera terrestre e as previsões climáticas. Ela se chama meteorologia. Essa palavra vem do grego e significa estudo do que está acima. Há mais de 2000 anos, o ser humano já demonstrava interesse por fenômenos climáticos. Mas essa ciência só deu os primeiros passos a partir da Grécia Antiga. Aristóteles é considerado o pai da meteorologia. Para entender o que acontecia na atmosfera, o filósofo se baseava em conhecimentos ligados à física, biologia e metafísica. Ao longo dos anos, os estudos nessa área foram se aperfeiçoando e hoje a tecnologia é capaz de prever as alterações climáticas com bastante precisão. No Brasil, existem cerca de 400 estações administradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Graças à existência da meteorologia, hoje pesquisadores e cientistas conseguem acompanhar os impactos que são causados em nosso planeta por conta das alterações climáticas. Por meio dessa ciência, foi possível definir que a década entre 2001 e 2010 foi a mais quente da história. Com esses estudos, a sociedade se conscientizou sobre uma realidade chamada aquecimento global. Espero que tenham gostado das curiosidades. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até! Chegando a hora de dar tchau, mas segunda-feira eu encontro você, tá? Só que vai ser um programa especial, então vai ser às 4 horas, anota aí para você não perder. E agora você continua com a gente na programação com a série Bonanza. Fique com Deus, tenha um ótimo fim de semana. Lembre de estar sempre conectado ao que é mais importante para você e fique com a gente na TV Evangelizar. Fica com Deus.